Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como será o seu 2022. Então, como será o seu 2022 eu não sei, mas eu já sei como será o meu e eu quero compartilhar isso com você. Bom, gente, eu sei que parece, muito clichê no final do ano a gente começar a refletir sobre isso. E eu quero te lembrar que hoje você está ouvindo, hoje esse podcast foi ao ar, mas ele foi gravado dias atrás. E por que eu quero fazer uma referência a isso? Da importância da gente ter um planejamento. Eu preciso planejar o que eu quero que aconteça no meu 2022. E eu sei que tem gente que fala assim, mas eu tenho dificuldade em planejar. Eu também tinha. Eu sou uma exímia executora. Me entrega que eu faço. Pronto, eu executo. O que depender de mim, eu vou lá e executo. E eu sempre tive uma dificuldade imensa em planejar. Ainda tenho, mas hoje eu faço muito mais planejamentos do que antes. Mas como é que eu comecei a desenvolver essa questão do planejamento? Buscando atividades que me faziam planejar. O que eu cheguei à conclusão? Que o resultado que eu estava tendo não ia melhorar se eu não melhorasse o meu planejamento. Eu não ia conseguir crescer se eu não tivesse um planejamento. Em tudo. Eu não ia conseguir viajar para lugares incríveis se eu não tivesse um planejamento. Não adianta falar assim, eu não posso hoje, não sei você, mas eu não posso falar assim, amanhã eu vou tirar uma semana de férias e vou pra Bahia. Eu não posso fazer isso. Se você pode, ótimo. Mas eu não posso. E eu comecei a pensar, falei, poxa, várias pessoas viajam, por que eu não posso viajar? O que eu não faço? Trabalhar eu trabalho, então o que eu não faço? Era o planejamento. Então, eu comecei a fazer atividades, como eu disse pra vocês, que me levavam a planejar. Um exemplo claro aqui pra gente é o podcast. Eu não posso fazer o podcast hoje e pedir para a pessoa que faz esse trabalho colocar no ar hoje. Precisa de um planejamento. Eu preciso ter podcasts de frente. Então essa atividade do podcast, que foi, como eu já disse em outros podcasts aí, foi bem difícil de começar. Sair do marco zero foi muito difícil. Porque eu sabia que da responsabilidade que eu estava assumindo, obviamente, e também dessa questão da minha disciplina com relação aos planejamentos. E eu já tinha entendido que eu não podia mais só simplesmente executar. Porque muita coisa, ótimo, coisas que vêm de outras pessoas, ótimo, eu consigo executar. Mas a parte que eu preciso planejar, a parte do meu negócio, a parte da área que eu atuo nas empresas, eu preciso fazer esse planejamento. Então, eu cheguei à conclusão, alguns anos atrás, que era primordial que eu começasse a trabalhar essa face planejadora em mim. Então, se a gente for falar de perfil comportamental, todos nós temos o planejador, o executor, o analista e o comunicador, tá? Cada um aí num percentual diferente. E quando a gente faz o teste de perfil comportamental, a gente consegue saber quais desses perfis estão mais predominantes nesse momento da nossa vida. E é claro que todos os testes que eu faço, tá sempre lá o executor, nunca sai. Mas eu já consegui aumentar bastante o percentual aí de planejadora. Então, gente, o que a gente precisa entender, nesse novo ano que começa, e aí a gente entende que é um novo marco, isso é bom, mas isso não significa que eu sempre preciso esperar um novo ano para planejar.
Isso aí tem que ficar claro. Regra número 1. Não tem isso. Vamos aproveitar esse movimento, para quem nunca fez, e vamos iniciar esse movimento do planejamento. Os resultados que você tem hoje é pelo que você sabe. Agora, os resultados que você não tem é pelo que você não sabe. Então você precisa descobrir o que você precisa saber para melhorar os seus resultados. E eu quero aproveitar e convidar vocês aqui para me seguir no Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha aí, porque vai ter um evento presencial em janeiro, em Friburgo, em Bom Jardim, e eu quero te dar um presente, tá? Então, se você está assistindo esse podcast, quer participar desse evento, você vai lá no Instagram e me chama no direct, que a gente vai conversar sobre esse presente. E já começar a pensar sobre o seu 2022 é importante. Escrever quais são as metas, quais são as áreas que você quer trabalhar. Então, se você nunca trabalhou com metas, com planejamento, não adianta você querer criar metas para todas as áreas da sua vida, porque você vai acabar ficando desestimulado, porque você ainda não tem condições, olha a palavra que eu usei, de conseguir administrar e fazer acontecer metas de várias áreas, se você já não fazia isso antes. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, começa por uma área, por 2 áreas, no máximo 3 áreas, tá? No máximo 3 áreas. E defina as metas. Defina o que você quer fazer, o que você quer alcançar. As metas precisam ser mensuráveis. Você precisa medir para entender. Porque se eu digo, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico, né? Começa a chegar o verão, o ano novo tá chegando, que as pessoas querem emagrecer. Só que elas já tinham que ter pensado sobre emagrecer, ou ter o corpo que deseja, ou trabalhar a sua saúde, aí depende da meta de cada um, antes de chegar o verão. Só que muita gente deixa pra fazer, chegou a hora de malhar. E aí, provavelmente, você não vai ter o corpo que você quer num prazo muito curto de tempo. E muitas vezes nós fomos acostumados a pensar dessa forma, no curto prazo. Dá pra fazer, vamos fazer do jeito que der. Claro que existem situações que a gente precisa improvisar. Mas a gente não precisa ter um improviso 100% na nossa vida. A gente pode sim aprender a planejar. Então, ora bolas. Se eu quero... Vou falar de mim, tá? A minha meta com relação ao exercício físico, a uma alimentação melhor, ela está ligada à saúde. É claro que dentro disso, eu vou conseguir um corpo que eu desejo. Um corpo que eu esteja cada vez mais satisfeita. Mas isso vai fazer parte, isso não é a meta. A minha meta maior é a minha saúde. É estar cada vez mais saudável. Isso significa estar cada vez menos doente. E eu consigo medir isso, porque a pergunta eu perguntaria pra mim, quantas vezes eu fiquei doente esse ano? Nenhuma vez. E eu estou me referindo ao ano anterior, tá? Eu não fiquei doente. Eu não precisei me ausentar de um trabalho, eu não precisei faltar a um trabalho, desmarcar um compromisso porque eu estava doente. Então, o exercício físico, a alimentação saudável, obviamente, acompanhada pelos médicos, enfim, pelos profissionais, isso vai me levar a uma saúde realmente boa. Porque o que eu penso é, quem será a Fernanda daqui a 40 anos se ela não cuidar da saúde? Que velhinha será a Fernanda? Então eu penso, obviamente, a longo prazo sobre isso, mas eu trago isso para o meu presente e começo a trabalhar. Fazendo até uma referência com relação aos exercícios físicos, 2021 foi o ano que eu consegui treinar bonitinho. Não faltar. Raras as vezes eu faltei. Foram exceções das exceções. E eu consegui manter a quantidade de treinos que eu tinha colocado pra mim, que eram 3 treinos por semana. Então, assim, quando eu tenho uma meta, trago
essa meta para o presente, quais são os passos que eu preciso fazer para chegar a essa meta? E estar sempre medindo. E aí você pode medir essas metas também de forma visual, você pode, sei lá, criar um placar, uma cartolina no seu escritório onde você marque quando fez, quando não fez. Você precisa buscar aí quais são as ferramentas que vão te ajudar a acompanhar isso para você não esquecer. Ah, tá, por exemplo, eu quero perder 5 quilos em 3 meses. Você escreveu lá, sua meta. Mas não tem nada que te lembre disso. Todo final de semana você tá no churrasco, todo final de semana tá comendo muitas coisas que não são saudáveis, durante a semana também. Então não adianta, daqui a 3 meses você não vai ter conseguido perder 5 quilos. Talvez você consiga ganhar esses 5 quilos, né? Você vai achar esses 5 quilos. Então, isso tudo a gente pode levar para várias áreas da nossa vida. E aí eu te convido, né, a refletir sobre, por exemplo, qual área eu quero cuidar agora primeiro. Escolhe uma área e começa a trabalhar em cima dessa área. Quando essa área estiver bem, ou você estiver, poxa, eu já consigo fazer isso com tranquilidade, isso já virou um hábito na minha vida, você pode pensar numa outra área, ou uma outra meta para a mesma área. Enfim, aí é com você. É você que vai direcionar. E entenda que isso daqui a um tempo passa a ser não mais uma meta, mas uma filosofia de vida. Sabe? Você passa a ser mais disciplinado, isso passa a ser uma filosofia. Você passa a ser mais planejador, isso passa a ser uma filosofia. Você consegue, né, ir mudando os seus hábitos para conquistar o que você deseja. Agora, se eu não crio, vamos pegar outro cenário, eu não crio meta nenhuma. Entro no novo ano, como se fosse o ano anterior. Como que você quer buscar resultados? Como que você quer crescer? Aí depois você reclama do seu salário, das condições que você tem, que você não consegue viajar, que você não consegue trocar de carro, enfim, que você não consegue comprar os cursos que você deseja. Mas por quê? Isso está ligado exatamente a quê? Enquanto você continuar dando força para as suas desculpas, dificilmente você vai conseguir realizar algo diferente na sua vida. Algo realmente diferente. E esse treinamento presencial que vai acontecer em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, ele traz essa reflexão e essa questão da gente conseguir entender e buscar essa clareza. Porque às vezes a gente não sabe nem para onde a gente quer ir. A gente está com tanto entulho dentro da gente, com tantas perdas, com tanta dor, com tanta frustração, com tanta procrastinação, que a gente fala assim, mas é possível? É possível? É possível. Agora você tem que querer, só depende de você. Qual parte lhe cabe? Lhe cabe tomar a decisão de fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Albert Einstein já falava sobre isso. Só que muitas vezes a gente insiste em manter os mesmos padrões, e mantendo os mesmos padrões, os resultados serão iguais ou piores. Aí depende de quais são esses padrões. Pega um caderno, pega o seu computador, ou pega o seu celular, escreva as metas em uma determinada área que você quer atingir. E trabalhe essas metas. Tenha foco para conseguir conquistar o que você deseja. Não será fácil. Porque é super engraçado, porque quando a gente planeja sem contar com um monte de coisa que pode acontecer, obviamente, que a gente não consegue prever. Né? Por exemplo, quem iria prever que haveria uma pandemia, né, na segunda quinzena de março de 2020? Então, assim, mas o planejado, quando acontecem essas situações do inesperado, do improvável, você olha para aquilo e vê como que você vai ajustar o que você desenhou, o que você escreveu para a realidade que está acontecendo naquele momento. Não tem aquela coisa de se desesperar e falar, e agora? Eu não tenho planejamento nenhum, aconteceu a pandemia, para onde eu vou, o que eu faço?
E muita gente fica paralisada numa situação dessa. Muita gente não consegue nem se mexer. Não consegue raciocinar, não consegue pensar. Então por isso eu quero te levar, né, te convidar a buscar novos conhecimentos, a planejar a vida que você quer ter. A vida que você quer ter não vai cair do céu se você não trabalhar em cima das suas metas, do que você deseja, dentro dos seus valores e princípios. E muitas vezes isso fica adormecido dentro da gente. Todo ano a gente fala isso e não faz. Chegou a hora de fazer, chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer realmente diferente. E aquilo que eu falei para vocês no início aí do podcast. Eu não sei como vai ser o seu, mas o meu já começou a ser desenhado em dezembro. Vários projetos sendo pensados, planejados, colocados no papel, decisões sendo tomadas. E às vezes são decisões que não são tão fáceis de serem tomadas, mas a gente precisa tomar. Não arriscar também, eu diria que é viver lá na nossa zona de conforto. Quando eu não arrisco, eu tô sempre na minha zona de conforto. Tô aqui no que é confortável, no que eu domino, no que eu conheço. E aí? Será que você vai alcançar novos resultados na sua zona de conforto? Não, não vai. Então eu te convido a pensar sobre isso e a estar conosco nesse evento que vai acontecer. Agora, uma coisa que é muito importante, né? Eu falei sobre disciplina. Busque atividades na sua vida que vão te trazer disciplina, que vão precisar de constância sua. Por quê? Porque isso vai fortalecer. Imagine o seguinte, quando você começa numa academia, talvez você não consiga pegar um peso de 10 quilos, porque para você está extremamente pesado e talvez se você conseguir pegar, você pode causar uma lesão no seu corpo. Então, o que um professor começa a fazer? Começa a te treinar, ele começa a entender qual é o peso que o seu corpo consegue pegar sem ser lesionado e com o tempo esse peso vai sendo aumentado, ok? Até que você chega, se você criar uma meta para isso, ao peso que você gostaria. A mesma coisa é com a nossa vida aqui. O que as pessoas geralmente fogem de compromissos que precisam ter constância? Ah, mas tem que fazer isso toda semana. Tem. Ah, não. Vai que eu não consigo. Aí as pessoas começam a inventar desculpas. Tem que fazer isso todo dia. Tem. Ah, não. Ah, já desanimei todo dia. Ora bolas, meu líder. Você não trabalha praticamente todos os dias. Você não toma banho todos os dias. Você não come todos os dias. Por que as outras coisas, outras atividades são importantes? Para você criar bons hábitos e para um outro nível, você começa a reclamar que tem que fazer todo dia. Então começa a assumir atividades que vão te trazer essa constância, essa disciplina. No início vai doer. No início você vai procrastinar mais do que nunca. Mas tenha coragem para assumir atividades e compromissos que vão te trazer essa disciplina, que vão te trazer constância. Para de viver aquela questão do prazer imediato. Ah, não, eu quero fazer um negócio, ganhar muito dinheiro e pronto, descansar. Talvez um dia você até consiga. Mas talvez quando você chegar a esse nível, você vai falar assim, eu também não quero coisa sem graça. Você precisa entender que as grandes pessoas de sucesso, né, elas alcançaram esse sucesso, não foi do dia pra noite. Talvez pra gente possa parecer, pô, parece que foi ontem que aquela pessoa surgiu no mundo. Mas ela com certeza já tá no propósito de vida dela há muito tempo. Trabalhando isso há muito tempo. Com certeza. Então, reflita sobre isso. Reflita como será o seu 2022 e haja. Planeje e tome ação. Não adianta também só planejar e deixar lá o caderninho fechado ou nunca olhar sobre os seus planos e como trazer esses planos para a realidade. Quais são os passos que você precisa dar no presente. Busque pessoas que vão te ajudar nessa trajetória. Para de ficar andando com gente que te puxa para trás.
Às vezes você sabe, na maioria das vezes a gente sabe quem são as pessoas que nos puxam para trás. E você faz questão de estar sempre com essas pessoas. Como que você vai conseguir ser diferente? Permita-se ser diferente. Permita-se seguir o seu caminho. Se você não fizer isso, você vai ficar igual às pessoas que estão te puxando. E o caminho agora é olhar para frente. Né? É ter coragem de olhar para daqui a alguns anos e falar assim, como que eu gostaria de estar daqui a 5 anos? Como é que vai estar a minha vida? E começar esse desenho agora. Se hoje você não consegue, Fernanda, eu não consigo. Eu tô mal conseguindo me manter. Ok? Volte mais. Venha mais próximo, para daqui a 3 meses. O que você vai fazer para você mudar essa condição? E você conseguir se manter? O que você pode fazer? O que você pode criar? Qual é a atividade, sei lá, que você pode trazer para o seu dia a dia para te render uma grana extra? O que você vai fazer? Essa é a questão. Ou não, você não precisa trazer uma renda extra, você pode reduzir os seus gastos. Aí você que vai pensar de que forma você quer mudar a sua condição. Mas só depende de você. Não depende dos outros, como na maioria das vezes a gente faz, que é terceirizar, responsabilizar os outros pelos nossos fracassos, pelas nossas dificuldades. Isso é outra historinha que a gente conta. Então, quero muito te ver nesse evento presencial. Me chama no direct, lá no Instagram, eu.fernandagonçalves. Vai ser uma honra a gente bater um papo lá no direct. E vamos fazer esse ano realmente um ano diferente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como será o seu 2022 do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e eu.fernandagonçalves no Instagram.